A federal pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselmann, caiu em uma semana 13 posições em um ranking que se propõe a mostrar as figuras do parlamento com maior força nas redes sociais. Ex-líder do governo no Congresso Nacional, ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro e agora ex-destaque entre parlamentares que figuram como influenciadores digitais. Anteriormente, na 9ª posição, Joyce aparece agora fora do top 20 da influência da lista FSB Influência Congresso. No ranking atualizado nesta semana, ela ocupa a 22ª posição. A equipe responsável pelo monitoramento de deputados que são influenciadores digitais destacou que ela chegou, por vezes, a aparecer na liderança do índice. Recuperada da Covid-19 depois de ficar internada, Joyce seguiu ativa nas redes sociais nos últimos dias. No Twitter, por exemplo, ela fez mais de 15 postagens somente no último domingo. Recentemente, a deputada federal Joyce Hasselmann foi acusada de produzir fake news com a criação de perfis falsos nas redes sociais. Foram divulgados áudios da parlamentar e declarações de ex-funcionários e uma assessora de Joyce. No Twitter, a deputada afirmou que as mensagens foram forjadas. E aí, Zé Maria, que leitura você faz dessa perda de influência nas redes sociais da deputada Joyce, Zé? Ela está sendo comparada a esta ativista aí, Sarah Winter, né, que faz de tudo para aparecer e para ser eleita e pronto. Na verdade é o seguinte, ironicamente, os deputados chamam esse tipo de postura lá de caçadores de Pokémon. É uma pessoa que se importa mais em fazer imagem, aparecer, do que exatamente exercer um mandato de deputado federal, que é um mandato muito sério. O mandato de deputado federal é decisivo para a vida das pessoas e deve ser levado de uma maneira muito ali concentrada. Joyce Hasselmann foi eleita na esteira do presidente Jair Bolsonaro, renegou a origem e agora está proscrita, né? Então, esse mundo que a levou para o Congresso Nacional não existe mais, foi destruído. Então, cabe a ela agora, né, e ela terá certamente competência para isso, construir um novo mundo, um novo momento, uma nova rede social, não aquela, para tentar se manter. Afinal, Vitor, deputado, tomou daquela água ali, quer continuar deputado. Então, o sonho e a obsessão é se reeleger, se reeleger, se reeleger, e faz de tudo para se reeleger. Então, essa é a realidade. Hoje, houve uma grande movimentação, né? O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, decidiu que vai mesmo votar aquele projeto lá da Lei Brasileira de Liberdade, Transparência da Internet, que é chamada ali de Lei da Fake News. O Congresso Nacional está seriamente decidido em colocar ali uma exigência que é considerada esquisita para a internet, que é a identificação. A obrigatoriedade da identificação. Quer dizer, não é censura, você pode falar o que você quiser, mas os anônimos não podem falar. O anônimo não tem direito constitucional. O anônimo não tem direito à liberdade de expressão nem de imprensa. É preciso se identificar. E a identificação, ela exige também a responsabilização. E é essa a tentativa da lei. Os deputados estão tentando ali articular um acordo com líderes, inclusive no Senado, já com vistas a derrubar um veto anunciado do presidente Jair Bolsonaro. Também uma inabilidade política ali, já anunciaram um veto antes mesmo da aprovação. Então, os deputados estão, pela primeira vez, elaborando um projeto, sabendo que o projeto será vetado, e aí já terão número para derrubar o veto. É esta a tentativa do Congresso Nacional. Hoje, nós podemos ver que houve uma ação das plataformas, né? E acabou tirando páginas de seguidores do presidente Jair Bolsonaro. É uma movimentação perigosa e que precisa ser investigada. Afinal, foram, eu vou falar aqui, 35 contas do Facebook, 14 páginas sociais e 38 contas no Instagram. Páginas do presidente Jair Bolsonaro, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, todos fora do ar, por decisão de uma empresa. Então, veja bem, não se pode falar em direito de censurar nas mãos de uma iniciativa, de uma empresa, porque essas plataformas, elas são empresas.
projetadas e feitas para ganhar dinheiro. Tramita ali o dinheiro nas veias dos cliques. E é muito dinheiro. Hoje, o maior faturamento em comunicação do Brasil está exatamente nas mãos do Google, Facebook. Isso precisa ser levado a sério. E essas empresas são privadas e privam-se por ganhar dinheiro. E elas podem fazer censura, porque é só tirar a pessoa do limbo. Então é preciso legislar, é preciso dar transparência e, principalmente, concorrência. É preciso chegarmos a um ponto em que as plataformas tenham concorrentes. Se uma exagerar ou tirar alguém, é preciso dar voz. Então, essas páginas retiradas hoje, e aí? Vão ficar mudos? Eles teriam que migrar para outra página. É preciso legislar sobre esse assunto. Aliás, o monopólio das comunicações não pode ser permitido, ele é constitucionalmente vetado, né? Porque se pensava, na época do Constituinte, que a plataforma de comunicação era essa aqui: rádio, né, televisão, jornal, esse monopólio está proibido pela Constituição. O legislador, o Constituinte, quis dizer que nenhuma plataforma de comunicação pode ter hegemonia total, pode ter o monopólio. Mas, na época, não existia internet, não existia Facebook, Instagram e tal, né? Então, está na hora do legislador ver exatamente esse monopólio. Se, de repente, essas empresas decidem cortar todo mundo da internet, quer dizer, vai calar o mundo, vai calar o Brasil, isso não está nas mãos da lei, e nem do Supremo, e nem do presidente. Está nas mãos de empresas, repito, feitas para ganhar dinheiro. Não estou criticando o ato de ganhar dinheiro, o capitalismo, mas é que preciso uma lei básica do capitalismo, concorrência. É preciso ter concorrência para que todos se sintam seguros. Vetou ali, transfere para outro. Zé Maria, queria voltar com você no assunto das fake news. Você mencionou aí, enquanto a gente falava sobre a Joyce Hasselman e a perda dela no ranking de influenciadores digitais. Queria saber de você sua sensação por aí. Agora o projeto vai para a Câmara. Será que tem chance de avançar? Ou com a repercussão que houve depois da passagem pelo Senado, é possível que os deputados se sintam pressionados e aí acabem tomando uma decisão diferente da que foi tomada no Senado? O que é que você espera, Zé? Ô, Vitor, eu já disse aqui em algumas oportunidades que o Congresso tem alma, e eu entendo mais ou menos assim a alma do Congresso. Há uma decisão política de se votar uma lei regulamentando as plataformas digitais. Os deputados e senadores estão ali, vamos dizer, magoados com críticas severas, né? Isso não é uma exclusividade de deputados e senadores, né? O mundo tem que se acostumar com o novo mundo digital, com a nova era digital. Todos nós recebemos críticas, apulpos, afagos, elogios, né? É assim. O mundo inteiro é assim. E não adianta nem se esconder. Até quem não participa da rede recebe críticas, mas os deputados não. Então, eles querem votar um projeto. O debate aí é sobre qual é o texto, consenso, na Câmara e Senado, que possa suportar a queda do veto presidencial. E foi exatamente numa transmissão aqui, numa live do presidente, que ele anunciou: vai vetar a lei depois de aprovada no Congresso. É um duelo, essa atividade política. E o presidente piscou primeiro, porque apontou que vai vetar. O que o presidente disse aqui, na Jovem Pan, aqui nos Pingos nos Is? De que vai colocar o assunto na internet para uma votação, uma espécie de plebiscito informal. É a primeira vez na história um plebiscito informal promovido pelo presidente da República. Mas todo mundo já sabe o resultado, que vai vencer, veta presidente, né? Sabendo disso, os deputados e senadores estão articulando ali um texto que garanta não só a aprovação, mas também a derrubada do veto. É esse o trabalho que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está fazendo, e diz que em 2 semanas terá um resultado, ou seja, um modelo para ser aprovado no Congresso e derrubado o veto. Certamente o presidente vai assinar. Fiuza, queria voltar com você no assunto que a gente tratava aqui anteriormente, da queda da Joyce Hasselman na lista de deputados com influência no meio digital. O que é que você acha?
Eu não sei avaliar exatamente os critérios, eu acho que o que a gente percebe é que é uma deputada que esteve muito ativa na construção dessa hipótese do chamado gabinete do ódio, né? E isso foi conduzido de uma maneira que, em dado momento, virou, de fato, um instrumento de ataque ao apoio do presidente da República em geral, né? Quer dizer, o gabinete do ódio começou, né, todas as vezes que prevalecia em redes sociais, posições favoráveis ao presidente, vinha aquele veneno, aquela suspeita levantada de que aquilo era tudo articulado, que não era orgânico. Então, eu acho que isso pegou muito mal, porque, de fato, acho que todo grupo político tem ali as suas maneiras de instigar, de estimular reações, mas essa história do gabinete do ódio, essa tese, ela pretendia trazer a premissa de que a reação sempre muito forte em favor das pautas do presidente, da agenda do presidente, não era orgânica, aquilo não era opinião pública, né? Teve até discussão sobre ida para as ruas. Não, são só os robôs que estão falando aí. E aí algumas manifestações muito grandes foram convocadas e os robôs apareceram, né? Sob forma de gente nas ruas e de maneira pacífica, muito esclarecida. Então, eu acho que a Joyce estava um pouco aí no meio, nesse sanduíche desse conflito, que para ela, assim, a impressão que eu tenho é que, como ela vinha defendendo muito ali o Bolsonaro, e eu sempre falo essa questão, né, da direita e da esquerda e tal, né, esses conceitos, eles são limitados, né, porque você vê o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que às vezes você fala, a direita está com o Bolsonaro e tal, mas de repente a direita vira outra coisa. Então, isso não ajuda muito, não, esse tipo de conceito, na minha opinião. E a Joyce vinha assim, como sendo, então, uma aliada da direita, do Bolsonaro, etc., e, de repente, ela faz um percurso muito rapidamente, quase que mudando de time, né? Ela foi se aliar como grupo político, principalmente ao governador João Dória, que também era aliado durante a eleição do Bolsonaro. E logo que o Bolsonaro tomou posse, o Dória já foi indo para a oposição e depois virou uma oposição frontal, e a Joyce também, né? A Joyce depois virou realmente uma pessoa que aparece no debate quase sempre batendo de frente contra o governo e tal. Então, eu acho que talvez se possa dar uma opinião sobre esse... Também não conheço esse ranking, não sei como ele é feito, mas se ele estiver correto, eu acho que pode ter a ver com essa mudança de opinião, que muita gente entende como traição, como vira casaca, esse tipo de coisa.